My Dragon System, capítulo 336, Levados embora. Uma a uma, as carruagens e as pessoas na frente eram movidas conforme as verificações eram feitas pelos membros do Grêmio. Alguns recebiam permissão para passar, enquanto outros foram impedidos de passar. Entretanto, o que eles conseguiram testemunhar foi um deles, dos que não receberam permissão, ser levado por um membro do Grêmio. "Você não pode fazer isso", o homem gritou. "Eu tenho meus direitos. Estou livre para ir a qualquer reino que eu quiser. Eu paguei legitimamente pelos meus impostos." Muitas pessoas na fila desviaram o olhar do homem, esperando que não fossem arrastadas para a mesma situação. "Veja isso. É por isso que precisamos deixar o reino o mais depressa possível. Você pode pensar que tem sua liberdade, mas na verdade todos os reinos são controlados pelo Império." Essas foram as palavras do último homem quando ele foi levado para algum lugar nas profundezas da floresta ao lado. Depois de ver o primeiro homem na fila ser levado embora, parecia que aqueles que desejavam ir contra o Grêmio e revidar, rapidamente decidiram contra a ideia. Alguns até se viraram e voltaram sem nem mesmo tentarem passar pelo posto de controle. "Slívia disse que inicialmente havia algumas pessoas dispostas a se mudar para Avrion", disse Marta. "Que o Asas Carmesim conquistaram a confiança de muitas pessoas nas cidades vizinhas. Nós tínhamos feito mais por eles do que qualquer um dos grêmios, ou o reino tinha feito. Assim, quando nos tornamos independentes, eles desejaram se mudar. Agora ela disse que eles quase não viam pessoas migrando para a cidade, e que o crescimento havia parado completamente. Além de o comércio ser ruim, a cidade está realmente passando por dificuldades." Ray pensou nas palavras de Marta. Ele precisava que a cidade prosperasse para atingir seus objetivos. Sem comércio não havia dinheiro, e sem dinheiro significava que não havia comida, e quando as pessoas passavam fome, culpavam os responsáveis ou iam para outro lugar. "Como o Império pôde fazer isso? E o Reino Aluri, eles realmente não vão revidar?", disse Van. "Você tem que entender a posição da sua mãe", Lene interrompeu. "A guerra não é boa para nenhuma nação. Se você acha que essas pessoas estão sendo maltratadas agora, e não estão bem de vida, espere até ver um país em guerra. Quase todos os recursos são enviados para os soldados, enquanto as pessoas deixadas para trás são obrigadas a trabalhar até estarem apenas em pele e ossos mal se sustentando em pé. Os impostos são aumentados, e ainda mais problemas são transferidos para os que estão abaixo." Van ficou em silêncio após a palestra de Lene. Ele percebeu que ainda era apenas uma criança, e tinha muito que aprender quando se tratava de administrar um reino. Sempre havia uma razão para as coisas serem do jeito que eram. Finalmente, depois de esperar um pouco na fila, foi a vez deles. "Onde você está indo, senhor?", um guarda perguntou. De pé junto ao posto, havia algumas tendas armadas ao lado. Houve então um homem sentado em uma mesa, usando uma boina na cabeça. À sua frente, uma folha de papel e uma bolsa que parecia estar cheia de moedas. Formando uma linha no caminho, havia 4 guardas, e parecia que ainda mais estavam estacionados ao longo do caminho, entrando na floresta. Talvez para deter aqueles que estavam tentando encontrar outro caminho. O Grêmio tinha que ser bastante grande para poder ter tanta mão de obra para impedir as pessoas de todas as áreas de entrar no novo reino. O homem no cavalo parecia nervoso. Ele não esperava nada assim. Quando Ray e seu grupo vieram e pediram uma carona, ele pediu uma quantia tão grande que nunca pensou que eles aceitariam, mas eles aceitaram. "Não se preocupe", disse Ray ao descer da parte de trás. "Eu vou lidar com isso. Você pode voltar para casa." "Senhor, tem certeza?", perguntou o dono da carruagem. "Isso mesmo, você nos trouxe o mais longe que pôde." Todos os outros haviam descido da carruagem e estavam ao lado de Ray. Só de olhar para eles, era difícil até mesmo dizer o que eram. Normalmente, os membros do Grêmio tentariam pelo menos combinar suas cores para mostrar de onde eram. A única coisa que os guardas podiam presumir era que eram um bando de aventureiros que haviam formado um grupo juntos. "Então, o que vamos fazer agora?", Van sussurrou para Marta. "Conhecendo bem o Ray desde que o conheço, ele provavelmente vai causar problemas." Ray ficou na frente dos guardas e disse: "Estamos planejando ir e nos juntar ao Asas Carmesim." "Eu odeio quando estou certa", disse Marta, balançando a cabeça. Depois de ouvir as palavras de Ray, as pessoas que esperavam na fila atrás deles deram um passo para trás. Depois de ver o que aconteceu com a última pessoa,
ninguém se atreveu a dizer isso. O homem que estava atrás dos guardas se levantou e se aproximou. Oh, realmente, temo que ninguém tenha permissão para entrar no reino Asas Carmesim hoje. Oh, e por ordem do Império, devemos levar todos os desertores para serem punidos. Leve-os embora, ele gritou. Nesse momento, o grupo se preparava para uma luta. Jack estava pronto para se transformar. Bliss puxou seu cajado e Marta preparou seu arco, enquanto Van e Lenny ficavam calmamente atrás dos outros. O homem começou a rir. Hahaha, você não sabe, nós somos um dos melhores grêmios em todo o reino Aluri. O único grêmio Rank A que existe em Aluri. Você realmente acha que um bando de aventureiros podem lutar contra nós? Mas então Ray ergueu as mãos. Não devemos lutar, por favor. Poupe nossas vidas. Ele disse em uma voz estranhamente leve e monótona. Ray estava tentando parecer assustado, Marta disse. Mas o resto estava igualmente confuso. Ray realmente decidiu deixá-los capturá-los sem resistir. Os homens começaram a algemar Ray e os outros. Eles também haviam retirado a maior parte do equipamento. E enquanto tudo isso acontecia, eles continuaram a esperar que Ray agisse. Mas ele nunca o fez. No final, todos eles foram colocados em uma grande gaiola de metal e foram levados para um destino desconhecido. Todos olharam para Ray, que se sentou no canto da jaula, mas ele ainda não havia dito uma palavra. Chefe, o que você está planejando? Jack perguntou. Precisamos enviar uma mensagem, disse Ray. Se vamos permitir que o Império e outros reinos nos intimidem, eles vão continuar fazendo isso. Vamos aniquilar esse grêmio.